Um bom dia a todos e a paz do Altíssimo Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vários cânticos de pássaros que louvam a Deus e exaltam ao Senhor Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tudo que o Senhor Deus criou é perfeito. A Bíblia relata as santas palavras do Senhor Deus acerca da obra da sua criação, o seu poder, a sua grandeza. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Altíssimo Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Provar a existência de Deus é algo tamanho e tão simples. É na simplicidade e na humildade que nós conhecemos a Deus. Não podemos conhecer a Deus pela questão materializada, aquilo que é matéria. Até porque o Senhor Deus, Ele é Espírito em resplendente glória. Louvado seja o nome do Senhor. E poder. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É glória e poder o Senhor Deus. A gente vê que cientificamente homens procuram descobrir a existência de Deus, mas na verdade não tem êxito nenhum. Não tem aprovação nenhuma de alguns que prosseguem em uma tese, em um raciocínio de compreender e apresentar a existência de Deus naquilo que é materializado, naquilo que é matéria. A ciência jamais vai explicar Deus pelo próprio recursos. Os próprios estudos, naquilo que é materializado, não vai encontrar Deus da forma que eles querem. Porque o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas, todo o universo. Tudo que foi formado foi pelo poder de Deus, pela sua santa palavra. E foi se fazendo as coisas pela autoridade e o poder do Altíssimo Deus, pela palavra que o Senhor Deus se pronunciava. E tudo logo foi surgindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E muitos falam e dizem: o conhecimento dos evangélicos é a base de fé. Sim, é a base de fé. Esta é que é a verdade, porque o próprio Deus, Ele tem falado que Ele se importa aqueles que possam o adorá-lo em espírito e em verdade. E nós temos essa fé, essa confiança na santa palavra do Criador, do Altíssimo. Porque testemunhos
de muitos que não eram evangélicos e pela fé em Deus, tiveram o pleno conhecimento e a convicção e a certeza da existência da grandeza de Deus por tudo que Deus fez em suas vidas. Vamos lá, acerca do homem. Deus fez o homem do pó da terra, mas a matéria foi retirada do pó da terra. O corpo, posso dizer, foi formado pela matéria. Agora, a vida que está dentro do homem, porque quando Deus fez a matéria, o corpo, ainda não havia vida, mas de Deus, o sopro de Deus, do Espírito do Altíssimo Deus, soprou nas narinas do homem, e logo o homem se tornou vivente. A Bíblia relata e fala, e nós, pela fé, pela confiança do poder de Deus, que tudo foi feito pelo seu poder, pela sua palavra, aquilo que é materializado, o sol. Deus fez o sol para iluminar o dia. Deus fez a lua para iluminar a noite. O sol, ele é bem maior que a lua. Conforme a palavra de Deus, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para iluminar a noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Óbvio, com certeza, houve uma separação do luminar maior para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. O sol, a luz própria que ele tem, conforme a palavra do Altíssimo Deus, aquele que o criou, e a lua também, luz própria, para iluminar a noite, conforme a palavra de Deus, como ele falou. O luminar menor para a noite, o luminar maior para o dia. A lua tem luz própria pelo poder da grandeza de Deus. O sol tem luz própria da grandeza e o poder de Deus. Não tem como mudar esta verdade, porque o poder de Deus é o poder de Deus, é a grandeza dele. Toda a existência de tudo veio de Deus. E não há melhor que possa nos mostrar e nos trazer essa conclusão, esta verdade, a não ser o próprio Deus, que é o Criador. Não são conhecimentos de homem que vai trazer este conhecimento, porque este conhecimento, quem pode esclarecer melhor, é o próprio Criador de todas as coisas. Sabemos que o homem, ele é mortal. O Senhor Deus, ele é eterno. Desde o princípio de tudo, de toda a obra da criação, até hoje, ele é Deus, não mudou. Perguntamos sobre o homem. Falamos um pouco sobre o homem. O homem é mortal. Geração vai e geração vem. E diante das gerações que passam, homens se pronunciam e de formas diferentes. Esta que é a verdade. Homens se pronunciam de forma diferente. Até porque, a falar da existência de tudo que é material que existe, homens que estudam, que têm os seus conhecimentos, teorias humanas, por tudo que existe, aprovam eles diferente, quer dizer, querem aprovar, mas não chega à razão. A sua aprovação é falha, porque tudo que o homem faz é falho. E aquilo que o homem pensa também é falho.
em muitas vezes, principalmente quando se quer descobrir a Deus, principalmente quando quer inverter o conhecimento da verdade, que é Deus, que é a Bíblia Sagrada que nos descreve. Os homens buscam os seus próprios conhecimentos e falham acerca das suas explicações, como tudo foi criado. Por exemplo, citam o Big Bang. Mas uma coisa é certa. Eles iniciam o princípio do próprio conhecimento humano ou científico, mas não chega ao final. Torna-se um labirinto este conhecimento, esse ensinamento, diante deles próprios. Esta é que é a verdade. Porque Deus criou todas as coisas pela sua palavra, pelo seu poder, toda a existência. Até hoje, tudo que existe está no domínio, no poder de Deus, na grandeza de Deus. O sol, que Deus tem falado para iluminar o dia, até hoje ilumina pelo seu poder, pela sua grandeza. A lua até hoje ilumina a noite pelo seu poder, pela sua grandeza. Louvado seja o nome do Senhor. E os astros, e as estrelas. Louvado seja o nome do Senhor. Digamos, diante de todo conhecimento científico, de todo conhecimento humano que o homem possa expressar, possa querer trazer fatos e conhecimentos da parte deles, que não chega a uma razão, a conclusão, porque o homem não é capaz para expressar, não é capaz para concluir os seus estudos, os seus conhecimentos acerca de Deus, nem daquilo que o Senhor Deus criou. Faço uma pergunta. Qual o homem, qual a ciência que pode, diante de tantas estrelas que brilham nos céus, estrelas maiores, estrelas menores, digamos, o homem é capaz de pegar a menor estrela que existe nos céus e apresentar à humanidade, a menor que seja? Será que os astros, toda a obra da criação que existe, o homem tem domínio? Será que tudo que foi criado, astros, estrelas, sol, lua, obedece ao homem? Ou simplesmente o homem questiona? Simplesmente o homem questiona toda a existência de tudo que Deus criou e não chega à conclusão a qual poderia trazer, pelos seus estudos e conhecimento, não chega à razão de concluir nada. Esta que é a verdade. Porque Deus é Deus. Deus é poderoso. E Deus estabeleceu tudo no seu devido lugar. E jamais o homem pode alcançar a grandeza, o poder de Deus, a obra da sua criação, e nem a sua própria existência. O homem não consegue alcançar o conhecimento da existência de Deus, porque Deus é espírito e o homem busca aquilo que é materializado, aquilo que é matéria. Fica sem êxito, não conclui nada dos próprios conhecimentos que os homens buscam acerca de Deus. O homem faz aquilo que é material aqui na terra e não é perfeito. Nada é perfeito. Tudo dá problema. Não é verdade? Um avião falha suas turbinas, um carro falha seu motor. Um navio, que é tão enorme o tamanho dele, aquilo que é uma coisa material, ele também falha. O próprio homem, na sua própria jornada de caminhada na sua vida, ele falha diante da sua família, diante dos seres que estão diante dele.
ele falha para com estes. O homem falha para com o próprio homem. Promove situações inacreditáveis para a ofensa, para ofender o próximo. Agora perguntamos acerca de Deus. O Senhor Deus falha? Não. O homem é que falha. Deus, o Senhor Deus é perfeito. Quando Deus fez o homem, até porque o Senhor Deus fez o homem no jardim do Éden. Quem foi que falhou? O homem. Deus disse, não comerás daquele fruto. O homem falhou, desobedeceu, pecou contra Deus, foi expulso do jardim do Éden por causa da sua falha, o seu pecado. Esta é que é a verdade, irmãos. Essa é que é a verdade, amigos. Deus é perfeito. Jamais aquilo que é científico vai descobrir a Deus. E muitos deles dizem, eu sou ateu, não creio em Deus, então não poderia ele nem acreditar nele mesmo, nem crer que ele existe. Porque perguntamos, de onde veio o homem? Não é aquela história que se diz, eu vim dos meus pais. Não, é o primeiro homem. Porque essa pergunta eu fiz a alguém e ele disse que era tão conhecedor, tantos livros e estudo que ele tinha estudado, e seria capaz de responder a tudo. Ele disse a mim. E pela pergunta que ele me fez, que eu apresentasse a Deus, que eu mostrasse que Deus existe, e eu fiz uma pergunta a ele, mostre-me o primeiro homem que foi feito, como surgiu, quem fez ele? E ele não soube responder. Assim como uma pergunta tão fácil como essa, homens que são tão estudiosos não sabem responder, e como poderia querer responder a Deus sobre a existência, de onde Deus veio, como Deus se formou, como Deus se criou? Deus não se formou, Deus não se criou por nada, porque Ele é o próprio Deus. Ele é a própria existência de toda a formação, de toda a criação. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Como poderia o homem em si, homens falhos, imperfeitos, pecadores, querer conhecer a própria existência de Deus e querer afirmar para a humanidade acerca de Deus? Que Deus veio daquilo ou se formou daquilo? Não, Deus é a própria formação, Deus é o próprio Criador, Ele é tudo em todos, diante dos homens, diante dos astros, o universo, Ele é Senhor, nada formou a Deus, porque Ele é a própria formação de todas as coisas. O homem que está com o coração diante de Deus, o conhecimento pela Bíblia Sagrada, pela fé, pela confiança na existência, na grandeza de Deus, ele não precisa se preocupar com a formação de todo o universo. Como foi que surgiu? Ele não precisa, porque ele já sabe. Foi o próprio Criador. Não precisa estar atrás de estudos científicos que seja, que se torna um labirinto, certos conhecimentos, sem ter êxito de resposta, porque a Deus nós temos a grandeza e a resposta para tudo pela Bíblia Sagrada e por tudo pela experiência de homens que somos e que Deus toca em nossos corações, em nossas vidas e temos experiência com Deus, assim como os profetas, homens de Deus, tiveram com Deus experiências. Eles próprios, os profetas, falavam da grandeza de Deus e pelo poder de Deus, porque eles próprios eram usados por Deus, o poder de Deus estava sobre ele. A ele apresentar a grandeza de Deus, olha Deus aqui, olha Deus existe, olha o poder dele. Elias orou e o fogo desceu do céu. Eliseu orou e o machado flutuou sobre as águas. É algo que não é natural, mas ali sim estava o poder de Deus, a grandeza de Deus, provando que Deus é, que Ele faz, que Ele é Senhor, que Ele é Criador.
A palavra de Deus diz, o próprio Deus, ele falando, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus não é o homem, Deus não é matéria, Deus é espírito, Deus é poder, glória. O homem, que é matéria e falha, imperfeita. O homem é limitado pelos anos aqui, há uma limitação de idade, de tempo aqui, pela velhice. A matéria, mas a vida ela não morre, o espírito não morre, a alma não morre, voltará para o próprio que assim o fez. Esta que é a verdade, louvado seja o nome do Senhor. É neste Deus que nós cremos e acreditamos. É neste Deus que nós abrimos nossos corações, louvamos, exaltamos e glorificamos a Ele na grandeza, no seu poder, da sua santidade. Toda a existência, toda a obra que Ele fez, nós, aleluia, glorificamos a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Nós rendemos a Ele cultos de adoração. Aleluia. Nós rendemos ao Senhor Deus a gratidão, a nossa alma é grato ao Criador, ao Senhor. Olha, o homem é mortal, o tempo do homem aqui é limitado. E o homem, muitas vezes, perde em tempo, se ocupa em tempos que poderia ser diferente, porque eles se ocupam acerca de Deus, de onde Deus veio. Como a existência de Deus surgiu? Se Ele verdadeiramente existe, façamos uma pergunta a todos esses que pensam assim. Nós que somos a igreja, façamos uma pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. A tua existência de vida veio de onde? Primeiro, então, procure o homem saber de si próprio. Ter o conhecimento de si próprio, porque os homens não têm de si próprio. Não sabe nem de onde veio ele, o primeiro homem. E como pode querer saber acerca de Deus? Se Deus está nos céus, com sua glória, com seu poder, arcanjos, querubins, serafins, os anjos que o adoram, que o exaltam. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está na sua plena glória, no seu poder, o seu trono glorioso, e nós estamos aqui na terra, não descobrimos nem a nós mesmos muitas vezes, não temos conhecimento de nós mesmos, nós só nos conhecemos através de Deus. Aquilo que está na vontade de Deus, o plano de Deus em nossas vidas, nós descobrimos porque Deus fala para nós o caminho que devemos seguir, que é a verdade, que é o bem. E como podemos querer saber acerca de Deus? De forma que seja de estudar Deus? Como pode isso? De forma alguma. Procure primeiro estudar a si mesmo. Olha, a grandeza e o poder de Deus é única. A sua glória, o seu poder. A palavra de Deus diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Porque só Ele é único, porque só Ele é Senhor. Ele é o único Criador, dono de toda a existência, de tudo que existe. Não tem como mudar essa história, não tem. Esta que é a grande verdade e a única. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada relata tudo isto, e nós mesmos que somos homens, temos esse reconhecimento e conhecemos dessa forma a existência e a grandeza de Deus, que Ele é único, que Ele é Senhor. Pela própria vida que temos, que não é existência própria de cada um de nós, mas foi dado por Deus, o Criador. Porque a vida não consiste naquilo que é material, nem o próprio homem. Saiu o espírito de vida que Deus deu, a matéria torna-se pó da terra logo, logo. Mas a vida continua, o espírito de vida, a alma continua diante de Deus. Voltará para Deus. Esta é aqui a grande verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando falar acerca de Deus, é o que está escrito. Dobre-se todos os joelhos da terra perante a sua face. Reconheça que Ele é Deus, que Ele é único, que Ele é Senhor. E que não há outro Deus além dEle.
Não há nada que compare a sua grandeza, o seu poder. A sua existência é única, de poder, de glória. O seu poder é único. Não existe nada além de Deus que possa comparar a Ele. Ele é único. Nada existe aqui que possa se dizer, o princípio de alguma coisa que seja poder, que seja criado por esse princípio. Não existe esses princípios. Existe Deus, que é criador de todas as coisas. Ele é único, Ele é Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Deus. A sua grandeza, o seu poder se revela diante daqueles que se humilham perante a sua face e tem logo o conhecimento desta grande verdade. E a sua fé que brota da sua alma, o seu conhecimento, porque a alma daqueles que exaltam a Deus, elas se humilham diante de Deus, elas reconhecem a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem um hino que fala: a minha alma suspira pelos teus atos, pelas tuas maravilhas. A minha alma é grata a ti, Senhor, porque tu és o único, tu és o Senhor, tu és o Criador e não há outro além de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a graça e a paz do Altíssimo Deus esteja sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre todos nós. O que precisamos é simplesmente se humilhar perante a face de Deus, reconhecer que Ele é grande, que Ele é Senhor, se preocupar em buscar e em exaltar a Deus, glorificá-lo enquanto estamos aqui para alcançar uma eternidade com Deus, uma vida eterna, porque Jesus Cristo, Ele morreu em morte de cruz e nos deu, aleluia, este direito de uma nova vida, uma vida eterna, através da sua morte em morte de cruz, sendo Ele santo. O sangue inocente foi derramado na cruz do Calvário pela humanidade, por cada um de nós, para que possamos alcançar a eternidade, a vida eterna, e assim vamos conhecer a Deus lá plenamente. Vamos ver como Ele é, a sua glória e o seu poder, o seu trono. Bendito seja o nome do Senhor. E todos que exaltam ao Senhor, toda a obra da sua criação nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos ajude, que esta fé cresça dentro de nós, que esta alegria de servir a Deus brote cada vez mais dos nossos corações e que a nossa alma renda adoração e exaltação ao único Senhor, ao único Criador. Bendito seja o nome do Senhor e que Deus nos abençoe.